Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da página Construir Património. O meu nome é Rodrigo, para quem ainda não me conhece, e neste canal vocês podem acompanhar os meus investimentos, escolhas boas e escolhas más que eu faço, e também um pouco da atualidade no mundo que afeta também os nossos investimentos. No vídeo de hoje vamos ver como é que está a atualidade que mais importa neste momento, para, tanto com os investimentos como com a nossa vida também, que é a guerra que infelizmente ainda não acabou e não está com muitas tendências de acabar, mas vamos ver isso também ao longo do vídeo. Vamos ver também algumas das notícias que saíram nos últimos dias e que rumo é que isto pode tomar, ok? Vamos já começar, como sempre, por deixar o vosso like, não esqueça disso. Deixar o vosso like, seguir a página, é muito importante para nós, para continuarmos a crescer. Passamos pelo portfólio. O portfólio neste momento acho que é visível para toda a gente. Tem caído bastante. Todas as coisas têm caído, não há nada que tenha mantido o seu valor, é óbvio. Até, por exemplo, se nós formos a ver o ouro, que tendencialmente é do que mais mantém o seu valor, vamos dizer assim, podemos ver que teve uma descida de 14, praticamente 14% ao longo do último mês. Isto porque, como toda a gente deve saber, o ouro tendencialmente é uma reserva de valor. As pessoas, quando têm medo, metem o seu dinheiro no ouro. Mas o que é que acontece? Tendo em conta a subida que o ouro teve ao longo do último ano, ano e meio, que não parava de subir, está em altas históricas como nunca tinha sido visto antes disto. O que acontece? Muita gente já está a ganhar muito dinheiro com o ouro e muito dinheiro foi retirado. Muitas pessoas começaram a fazer lucros, o que é completamente normal, porque, como vos disse no vídeo passado, numa altura destas também é muito bom ter dinheiro pronto para comprar, porque apesar de haver muitas perdas em muitas compras que a gente, por exemplo, já fez, como podemos estar a perder 4, 5, 6, 10%, por exemplo, numa ação, também acontece muitos preços de saldos, entre aspas, neste momento, que para quem tem a capacidade de poder comprar numa altura destas, acaba por se beneficiar também a longo prazo. Tendo dito isso então, acho que não há nada que tenha mantido o seu valor. Podemos até ver também a parte das criptomoedas. As criptomoedas acho que até foi no meio desta escalamidade toda que houve ao longo destes meses, as criptomoedas até são as coisas que estão relativamente mais estáveis e até valorizou. Se formos a ver no último mês, por exemplo, até tivemos uma subida de 4%, por exemplo. Ou seja, neste momento as criptomoedas até são o que mais estão a manter. E o que não é muito normal, que as criptomoedas costumam ser dos meios mais voláteis por onde as pessoas costumam, digamos, fugir mais depressa. Mas até nem está a ser o caso. Mas pronto, tendo em conta o portfólio, lá está. O portfólio teve uma desvalorização de cerca de 100 euros mais ou menos ao longo desta última semana, mais coisa menos coisa. Isto porque o preço das ações continuam a cair, tendo em conta a situação que temos da guerra do Irão com os Estados Unidos, com Israel e todos os países ali à volta. E depois o problema foi que esta semana também não acabou por não ser fácil. Esta semana, fim de semana, acabou por não ser muito fácil também, com todas as histórias que foram saindo. E o mercado acaba por ter medo disso também. Ok? Vamos também passar já aqui pelo preço do petróleo, que é bom para acompanhar por causa do preço da gasolina, do gasóleo, como toda a gente sabe que está cada vez a aumentar mais. O preço do barril caiu, ok? Porque tecnicamente, pelas notícias que saíram, já conseguem passar alguns barcos petrolíferos pelo Estreito de Hormuz. O que acontece é que o Irão está a cobrar taxas sobre isso, e o que já foi falado também que eles neste momento estão a tentar fazer para desvalorizar ainda mais o dólar e enfraquecer os Estados Unidos, estão basicamente a cobrar todo o petróleo que está a sair de lá, está a ser cobrado na moeda deles e não na moeda USD dos Estados Unidos da América, o que enfraquece também, porque o dólar basicamente acaba por ter também uma grande força, tendo em conta tudo aquilo que pode comprar, vamos dizer assim, e tudo aquilo que é utilizado, e daí ser uma das moedas mais fortes do mundo. E então, qual foi o nosso problema ao longo destes últimos dias? Este senhor. Este senhor tem sido um grande problema nos últimos dias. Isto porquê? Ele, isto é, como toda a gente sabe, aquilo que é dito aqui não passa da minha opinião, e simplesmente da minha opinião, mas o que acontece é que ele
eu acho que não mediu bem as consequências quando começou a atacar o Irão. Ok? Na minha opinião, ele pensava que ia ser tão simples, vamos dizer, como a Venezuela. Entravam, decapitavam o líder, vinham-se embora, metiam lá alguém que até lhes dava jeito e que fazia aquilo que eles queriam e estava tudo controlado. Acontece que não foi bem isso que aconteceu e as coisas não estão a correr nada de facto como os Estados Unidos pensavam. Isto porquê? Porque os Estados Unidos ainda há uma semana chamavam de inúteis e tudo mais aos países da NATO e tudo mais por não os ajudarem a conquistar, entre aspas, o Estreito de Hormuz, para poderem abrir de facto o Estreito de Hormuz. Isto porquê? Porque basicamente, tendo em conta o que os Estados Unidos andaram a fazer nestes últimos tempos, lá está, que queriam conquistar a Groenlândia e tudo, era um bocadinho também falta de noção de neste momento irmos todos ajudar os Estados Unidos da América. Obviamente ninguém quer que o Irão faça o que está a fazer, mas também era um bocadinho sem noção ir diretamente ajudar os Estados Unidos da América, tendo em conta tudo aquilo que ele andou a fazer ao longo dos últimos meses. Pronto. Tendo em conta o que aconteceu, ele basicamente ele gosta muito e o Trump, apesar de tudo, tem muita gente, amigos, conhecidos e mesmo ele, muitos investimentos. E se há coisa que ele detesta é ver o mercado a cair desenfreadamente. E então ele mandou uma notícia super boa, meteu uma notícia no Twitter em como basicamente estavam as conversações a ser avançadas e que estava tudo a correr bem para acabar a guerra, basicamente. Uh, Passado pouco tempo, o Irão veio desmentir tudo e disseram que nenhumas conversações foram realizadas. E pronto, logo aí os mercados subiram, desceram. Tem sido uma verdadeira loucura no mercado, posso-vos dizer. Até podemos ver aqui o SP500, só para vocês terem uma ideia. O SP500, meus amigos, não está fácil. Não está fácil. Estamos a falar de movimentações de trilhões que entram e saem a todo momento porque o mercado neste momento nem sabe bem o que é que há de esperar. A guerra vai acabar, mas depois vem e desmente-se tudo e há mais um ataque. Não está fácil. Não está fácil mesmo. Pronto. Agora, o que é que isto está mal? Pronto. Depois de, tecnicamente, o Trump ter declarado as tréguas e tudo mais, o que é que acontece? Israel ataca novamente. O Israel também está um pouco com as costas largas e não está a facilitar as coisas, porque está a realizar muitos ataques também e não está a facilitar muitas coisas. Depois tivemos também, na sexta-feira, tivemos o Trump a ameaçar o Irão que se não reabrissem totalmente o Estreito de Hormuz, que iam destruir por completo o Irão, iam atacar vários pontos, várias bases elétricas, etc, etc. O que é que acontece? Bem, ele teve que mudar de ideias porque passaram 48 horas e as coisas ainda não estão como ele esperava. Isto porque também? Porque o Irão tem uma parte muito importante que afeta muitos dos países ali à volta, isto Emirados Árabes Unidos e tudo mais, afeta muito que é a produção de água. Se o Irão, eles, digamos como se costuma dizer, até têm a faca e o queijo na mão, se eles se lembrarem e quiserem cortar a água para esses países ficam completamente sem água. E isto basicamente iria ser uma grande catástrofe sem lançar nenhuma bomba. Eles sem lançar nenhuma bomba iam acabar por, infelizmente, causar a morte de muitas pessoas, porque infelizmente sem água a gente não consegue viver, é mesmo assim. E naquela zona desértica, lá está, o Irão tem essa capacidade, que é uma capacidade muito importante no dia a dia das pessoas. No meio disto tudo, o Irão fez um ataque à base militar de Garcia. E o que é que isto causou? E mesmo na parte da Europa, a Europa acabou por ficar preocupada também. Isto demonstrou um poder que não era conhecido nos mísseis que o Irão possui, que era ataques de longa distância. E quando falamos de longa distância, estamos a falar de 4.000 km, o que isto mete praticamente a Europa toda debaixo de uma possível linha de fogo. Isto foi o Irão também a passar uma pequena mensagem a dizer: ok, se a gente quiser,
a gente tem capacidade militar para atacar praticamente qualquer país. Neste caso, até podemos ver aqui o mapa. Isto aqui facilmente vocês já devem ter visto isto nas notícias, porque já se fartou de passar. Isto aqui é o mapa que demonstra o raio que os mísseis podem atingir. E são poucos os países da Europa que ficam de fora. Neste caso, estamos a falar de uma parte de Espanha e Portugal, e mesmo estes acabam por não ser garantidos. Mas bom, mas tendo em conta os 4.000 km, não sabemos se eles têm capacidade para mais, mas tendo em conta os 4.000 km, já podemos ver que eram poucos os sítios na Europa que ficariam dentro, que ficariam fora do raio de alcance. O que é que isto acontece? O problema neste momento é que ele está-se a enfiar num buraco que ele não pensou que fosse possível. E na minha opinião, ele acaba por querer também tentar acalmar esta guerra o mais rápido possível, porque lá está, não correu como ele estava a contar, e as coisas não estão boas para o lado dele, não estão mesmo nada fáceis. Então eles acabam por querer também acabar com a guerra o mais rapidamente possível, para acabar por não se descontrolar mais, porque lá está, o Irão infelizmente tem uma capacidade militar bastante grande, como já foi visto, sem problema nenhum, e além disso tudo tem também um grande poder na nossa economia através do Estreito de Hormuz, por causa da passagem do petróleo. Tem a parte da produção da água também para toda aquela zona desértica também, o que é uma coisa muito importante. E lá está, a guerra acaba por não ser boa para absolutamente nada, nada, nada. Tendo em conta dito isto, lá está, tivemos que fazer aqui uma pequena volta ao longo das notícias dos últimos dias para poder também ter, ter em vista os próximos investimentos. As ações estão a aparecer muitas oportunidades, e até como eu vos tinha dito, por exemplo, o SP500 era uma das coisas que eu quero meter no portfólio. Lá está, já vos tinha falado também. Está como o nosso portfólio, está com uma queda de praticamente 5% desde o topo. O que é que acontece? A gente ainda gostava de vê-lo cair mais. Era importante vê-lo cair mais. Infelizmente, lá está, ainda há margem no mercado para cair mais. Pronto, e a gente até gostava de o apanhar mais abaixo. Seria bom para ter um ponto de entrada. O que é que acontece? Eu tinha-vos dito que ainda não tinha a certeza se no próximo mês iria investir ou não. Os aportes vão ser feitos à mesma, isso já vos tinha dito. Independentemente dos aportes são sempre feitos. Até podem ver aqui, tinha metido os 60 cêntimos, lá está como vos tinha dito. Podem até verificar aqui o dinheiro que eu tinha metido. Opa, que eu tinha feito aqui até a transferência. Isto aqui já tinha sido antes e até nem sei se eles me deixam. Este agora, entretanto, até nem me deixam ver o que eu tinha metido agora. Estava a ver se estava para mostrar o que tinha metido agora, mas não me deixam ver. Prontos, mas basicamente tinha metido os 69 euros. Entretanto, já ganhamos uma média mais ou menos de 1 cêntimo a cada 2 dias, mais coisa, menos coisa. Pronto, este dinheiro que está aqui parado continua a render, lá está a render a 2,20%. Ou seja, o dinheiro que tivermos que ter aqui parado, vamos o ter aqui para ele também ir valorizando mais qualquer coisa. Na parte do construir património, aqui também já tivemos holdings. Já tivemos também estes 3,28€ são referentes a dividendos que já recebemos. Este mês, entretanto, também no final do mês ainda vamos receber mais dividendos, a Terra vai pagar e tu também. Ou seja, vamos receber também mais alguns euros de dividendos também, que é sempre bom, lá está. É sempre bom para ir entrando algum dinheiro, algum fluxo de caixa. E então, neste caso, vamos ter aqui algum dinheiro parado, entre aspas. No início do próximo mês, a gente vai ver também como é que as coisas estão a reagir, como é que os mercados estão a reagir. Se, entretanto, houver ainda mais quedas, que os preços caiam mais, poderemos até começar logo a comprar algumas das baixas, vamos ver. Se os preços simplesmente se mantiverem, logo veremos e continuamos a estratégia de alargar o portfólio. Neste momento, como já vos expliquei há uns vídeos atrás, o portfólio também está em baixo porque ainda não está completo, porque se o portfólio estivesse completo já teríamos empresas a beneficiar destas situações.
ainda não está completo, não podemos fazer nada, temos que continuar simplesmente com as empresas que temos para já, e estas empresas neste momento estão no prejuízo, nada que a longo prazo não se vá resolver, mas neste momento estão no prejuízo. Tendo em conta isso, veremos então no próximo episódio. Vamos ver como é que as coisas estão, se as coisas já estão a acalmar mais ou não. E vamos tentar fazer já também alguma análise de, caso seja de compra para depois do início do mês, vamos tentar fazer já um vídeo também a analisar qual a ação que vamos meter algum dinheiro e o porquê do irmos fazer, tendo em conta para ver se existe alguma razão ou não específica, algum preço neste momento que a gente veja que esteja demasiado bom, por exemplo, para deixar fugir, que a gente possa começar já a investir. Veremos isso então no próximo episódio e começaremos a tratar do próximo investimento. Espero que tenham gostado. É mais um vídeo. Não se esqueçam de deixar o vosso like e subscrever a página, que é muito importante. Muito obrigado e vemos no próximo vídeo. Tchau!